receber honra e glória. Ele é digno que a nossa vida venha a ser totalmente para Ele. Para isso nós estamos aqui. Amém? Eu vou passar aqui um milagre. Teve vários milagres, fez a conferência, nós vimos vários milagres. E quando eu vi em casa, eu fiquei emocionado de ver aqueles milagres. Eu estava lá pessoalmente, vi os cegos vendo, os ouvidos sendo abertos, e eles, na hora que abre o ouvido, eles não aguentam o barulho do microfone, então eles ficam tampando, porque faz doer quando eles começam a ouvir. Então a gente fica emocionado, a gente vê o poder de Deus com aquilo, e aquilo faz a gente temer a Deus, faz a gente temer a Deus, porque é um poder que tem o poder da cura, é um poder tremendo, que tem o poder de transformar as vidas, tem o poder de levantar um cego, levantar um aleijado e fazer o cego ver. Então a gente fica, de certa forma, temendo a Deus e se prepara, a gente se prepara mais ainda e teme ao Senhor. Então a gente pede a Deus para que a gente não venha a ser um falso cristão, com isso tudo que nós estamos vendo, para que Ele venha ajudar a gente a entender e a se comportar e a buscar e a perseverar de verdade com a nossa vida. E nós aprendemos muito. Eu não sei o que Deus vai trazer aqui hoje na ministração, mas tenho algumas anotações do nosso pastor, o líder principal. Tem outros milagres também que teve agora que eu queria passar, mas eu não vou conseguir passar hoje. Mas esse aqui é poderoso. Nós vamos ver aqui. Pode dar o play, por gentileza. Só um momento. Esther Rachline era totalmente aleijada desde o nascimento. Então ela se arrastava e não tinha forças para se levantar e andar. Agora, com um comando do sangue eterno de Jesus, uma total aleijada instantaneamente levanta e anda. Em Bomet, no Quênia. Este lado esquerdo era antes da cura, depois da cura, depois quando o decreto tocou, Shepken é o nome dela, e ela levantou do pó, porque ela se arrastava. Então, Deus merece que a gente venha temer diante deste grande poder. É uma maravilha a gente vê isso diante dos nossos olhos, porque, como eu disse aqui, faz a gente temer a Deus e nos prepararmos cada vez mais. Aleluias! Então, pode ir. Amém. Então, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que muitos que viram os milagres murmuraram, muitos que foram curados ainda desobedeceram a Deus. Mas a Bíblia ela vem se repetindo. E quando nós já sabemos, quando nós fomos instruídos, quando uma vez que nós sabemos o que vai acontecer, que nós não venha a ser aquelas pessoas que negligenciaram tamanho poder de Deus. Bíblicos, milagres bíblicos, pessoas se levantando, pessoas felizes quando os olhos delas se abrem e elas começam a ver, os ouvidos surdos eles explodem e as pessoas começam a ficar alegres e chorando no serviço de cura. Isso é maravilhoso. Isto é um alimento espiritual para mim e para você que se importa em se preparar, que se importa em dar atenção no poder de Deus, naquilo que nós estamos vendo. Deus levantou o seu servo para ir no mundo inteiro, em todas as nações, alertar a igreja dele. E que esta igreja venha ser eu e você, que os poucos escolhidos venha ser eu e você, que nós venhamos ter misericórdia, que Deus venha ter misericórdia e que nós venha temer a Deus diante de tantos milagres que nós estamos vendo. Amém? Eu quero
pedir para a irmã aqui fazer uma oração enquanto eu vou trazer a palavra. A supervisora Ana Cristina não está aqui, senão eu creio que o culto estaria mais alegre, mas Deus está aqui, amém? Nós viemos aqui para adorar a Deus, mesmo que sejamos poucos, mas... Então, amém. Amados irmãos, eu vou trazer aqui uma rápida reflexão aqui de uma mensagem muito poderosa que me transformou, e eu tenho certeza que todos aqueles que querem morar com Deus no céu, todos aqueles que não têm força e quer uma instrução, quer ser um servo de Deus, quer ser um cristão verdadeiro que se esforça reconhecendo que não tem poder, que vem do céu. Eu tenho aqui uma palavra tremenda no livro de Mateus, não precisa projetar. Se quiser pegar um lápis, uma caneta ali, eu ficaria mais feliz, porque nós vamos apenas prestar atenção na palavra de Deus, sem distrações. No livro de Mateus, capítulo 15, 21, vai dizer assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia morava naquela terra. Chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha que tremendo a resposta de Jesus para os seus discípulos. Ele falou aqui que ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam necessitados, aqueles que estavam no pecado. Jesus Cristo veio para mim e para você. Versículo 25: Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse... Primeiro ela veio gritando: Jesus, tenha pena de mim. E depois ela veio e ela se ajoelhou aos pés de Jesus. A reflexão aqui que eu quero trazer, analisando aqui a palavra de Deus, é o comportamento que eu e você tem que ter diante de Deus, diante de Jesus Cristo, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados. Essa mulher, ela não se importou com a multidão que seguia Jesus, ela não se importou, ela gritava, ela pedia por socorro e ela pedia um conselho, ela pedia para que Jesus Cristo curasse a filha dela, que estava horrivelmente dominada por um demônio. E quando Jesus viu que ela se ajoelhou aos pés dele, disse: Senhor, me ajude. Quando eu lembro de como eu me entreguei para Jesus, de como eu tenho orado, esta é a maneira que eu busco para agradar, para chamar a atenção de Jesus Cristo. Eu me humilho diante de Deus e me esforço ao máximo para prestar uma adoração, para fazer uma oração de todo o meu coração em arrependimento sincero, porque quando Ele vê isso, Ele vai salvar a pessoa, Ele vai atender o pedido da pessoa, Ele vai perdoar os pecados daquela pessoa que está enferma, daquela pessoa que é pecadora, daquela pessoa que está perdida no mundo, porque Ele mesmo diz aqui que veio para os perdidos, o povo de Israel, as ovelhas perdidas. Então, quando nós vamos ler no versículo 26, Jesus disse:
Eu vou repetir o 25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para cachorros. Sim, Senhor. Olha a resposta dessa mulher. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então este é um comportamento de reverência e de humilhação total diante de Deus. Se nós quisermos o perdão, se nós quisermos verdadeiramente fazer uma oração que Cristo Jesus vai nos escutar, nós devemos se ajoelhar, nós devemos temer ao Senhor, nos entregar, pedir por socorro, e com os nossos comportamentos chamar a atenção de Deus, com as nossas atitudes agradar a Deus, porque Ele vai dizer bem aqui: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E o pedido dela era mau ou era ruim? O pedido dela era bom, não era? Era mau ou era bom ou era mau? Isso foi o que eu quis dizer. O pedido dela era bom, mas não é com qualquer oração, não é com qualquer atitude, com qualquer sentimento e com quaisquer palavras nós vamos conseguir o perdão de Jesus. Então eu me espelho muito nesta mulher, porque eu reconheço os meus pecados, tenho falhado, mas se nós mantivermos o temor a Deus, a justiça de Deus, Ele é fiel e justo, Ele vai nos levantar da queda. Então aqui ela saiu correndo e ela gritava, e ela pedia: Jesus, me socorre, minha filha está endemoniada, eu preciso da cura. Jesus, me socorre, eu estou preso nas drogas, eu estou preso no mundo e eu não consigo te buscar da maneira que o Senhor precisa. Desta forma eu reconheço que eu vou para o inferno, desta forma eu reconheço que eu vou parar na grande tribulação, e eu não quero isso. Por favor, Senhor Jesus. Então ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas. E ela, reconhecendo que ela era uma ovelha perdida, mas mesmo assim ela diz: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E Jesus disse: que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Aqui nós estamos vendo uma situação de uma pessoa endemoniada, de uma filha, de uma menina endemoniada. Mas nós sabemos muito bem que este mesmo ato aqui pode curar e pode transformar a minha vida e a sua vida. Então nós acabamos de aprender um pouco mais como que nós vamos chamar a atenção de Jesus. A atitude dela foi correr, e as palavras dela foi gritar e pedir por socorro. Então Jesus viu esse ato poderoso de fé, porque ele disse bem assim: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. Então a partir do momento que eu chorei, que eu me humilhei e que eu passei horas orando ao Senhor para que Ele me libertasse, Ele fez o que eu quis. Assim como esta palavra aqui, ela foi cumprida também nesta geração, na minha vida e na sua vida. Porque aquela mulher teve fé, ela não desistiu, ela perseverou e ela se humilhou como um cachorrinho que come as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Então esta mensagem é uma mensagem que me faz refletir muito, e ela me dá um up na minha vida espiritual. Ela me dá um gás, ela me dá uma força, porque eu vou buscar, com o meu comportamento, com a minha atitude, chamar a atenção de Jesus. E aquela mulher, ela estava sendo ignorada. Os discípulos de Jesus, com pouca experiência e sabedoria, naquele tempo, naquela hora, nesta situação, eles a rejeitaram, uma mulher cananeia. Então, quando a irmã Zita estava adorando a Deus aqui, eu não pude deixar de chamar aqueles moradores de rua.
eles estão ali, mas um cristão, a obrigação e o sentimento que Deus coloca no coração dele é de ir atrás, de ir nas ruas, de chamar, não importa quem for, não importa quem quer que seja, Deus, Ele veio para chamar os perdidos. Então eu fui um perdido e eu fui achado pelo poder do sangue de Jesus. Este mesmo poder que levantou uma menina aleijada que nós vemos aqui, este mesmo poder é o sangue de Jesus que ainda está fluindo desde os tempos bíblicos, das histórias antigas, verdadeiras que nós lemos na Bíblia. Nós estamos vendo agora o poder de Deus sendo manifestado grandemente através dos seus profetas. Eu quero trazer aqui no livro de Lucas, capítulo 5:32, completando esta mensagem, no livro de Lucas 5:32. Então nós estamos falando aqui de arrependimento. Nós estamos falando aqui de comportamento, de sentimentos, de oração, de atitudes. Nós estamos falando aqui de obras que agradam ao Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas diz assim: eu não vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos. As pessoas que se acham justas demais, que não precisam de orar, que não precisam vir para a igreja. As pessoas que acham que dar apenas o dízimo e não ir nas ruas evangelizar. As pessoas que se acham justas. Deus não veio para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então essas pessoas que se acham justas demais e não querem se arrepender, não reconhecem os seus pecados, acham que estão certas demais, essas pessoas não estão sendo vistas por Deus a ponto de agradar a Deus. Não precisa. Essas pessoas, elas não estão agradando a Deus. Deus diz aqui: não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então esta mensagem, ela completa o que nós acabamos de ler, a referência de se humilhar diante de Deus, que está em Mateus 15:21. Então aqui, pecadores, para que se arrependam. Quando nós vamos em 2 Crônicas, nós vamos enriquecer mais esta mensagem do arrependimento. Diz assim: então se o meu povo que pertence somente a mim, Deus está dizendo aqui, se o meu povo, o povo que é dele, o povo que vai se arrepender, o povo que vai reconhecer esta mensagem de arrependimento, uma mensagem que reconhece os seus pecados e necessita de uma vida de arrependimento, este povo é de Deus. Não são um povo separado de Deus. Então se o meu povo que pertence somente a mim, olha que palavra tremenda, o povo que pertence somente a Deus, eles têm uma vida de arrependimento, eles têm atitudes controladas pelo Espírito, porque eles veem, eles observam, eles caem, mas eles se arrependem logo, eles se arrependem, eles confessam os seus pecados para Jesus Cristo. Assim como essa mulher se ajoelhou, gritou e clamou por Jesus, Jesus Cristo atendeu o pedido dela. Deus está apontando aqui que esta mulher faz parte do povo de Deus, e o povo de Deus pertence somente a Jesus Cristo. Eu vou repetir, então se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Deus está pedindo aqui para que a gente venha se arrepender, abandonar o pecado, significando reconhecer os nossos pecados, a nossa queda, a nossa atitude que não agradou a Deus. Essa atitude é a mesma atitude que Adão cometeu comendo o fruto da árvore do engano, do bem e do mal. Essa atitude é uma decisão que nós não devemos tomar,
porque o povo que pertence somente a Deus, ele tem que viver, ele deve viver uma vida de arrependimento, ele deve ter paz com os irmãos, ele deve procurar a paz, ele deve manter a santificação, que é as suas obras, as suas atitudes, que é os seus sentimentos, que é o seu comportamento diante de um ato de tal provação. Você vai reconhecer os seus pecados e fazer o que Jesus gostaria que você fizesse: se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a Deus. Então Deus vai dizer aqui: eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Quem aqui não quer fazer uma oração que Deus vai escutar lá da eternidade e vai atender o seu pedido? Olha como é que a mensagem de Deus ela é poderosa para nos ensinar, para nos alimentar, para nos dar uma força a mais para combater o inimigo, a nossa carne, a nossa natureza humana. Esta mensagem ela tem me sustentado até aqui, e em nome de Jesus ela vai sustentar a cada um daqueles que querem ser arrebatados, para permanecerem puros até o arrebatamento da igreja. Amém? Eu vou ler 1 João 1,9, NVI. Se confessarmos os nossos pecados, agora Deus aqui ele está apontando mais uma vez: confessar é reconhecer os seus pecados. Você vai fazer uma autoanálise da sua vida. Senhor, o que eu fiz nesse dia, o que eu fiz nesta semana que não agradou ao Senhor? Qual foi o meu pecado? Me ajuda. Talvez eu estou enganado, orando a Deus, me esforçando para buscar a Deus, me esforçando para ir para a eternidade, mas tem um pecado oculto que ficou para trás, e Deus está esperando que você se esforce, chame a atenção dele, peça socorro para ele revelar o que está oculto no seu coração e você confessar o seu pecado. Então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele vai te aconselhar e Jesus Cristo vai derramar o sangue dele. A partir do momento que você confessar os pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto nós estivermos neste corpo, enquanto nós tivermos esse coração e essa mente, nós vamos ser por muitas vezes, e que eu oro para que venha ser por poucas vezes, pouco a pouco nos aperfeiçoando em santidade, até que chegue o arrebatamento da igreja, até que Deus veja a maturidade, a moldura que Ele formou em você, o varão perfeito. Este é o caminho que nós estamos tentando chegar aqui. Não que nós sejamos perfeitos ainda, mas Jesus Cristo Ele foi na cruz perfeito e santo, sem rugas e sem máculas, da maneira que Ele foi. Ele se fez carne, Ele não foi em pecado, Ele era perfeito. Então Ele mostrou para nós ali que nós temos a chance agora de ser perfeitos, seguir os caminhos santos que Ele deixou para nós, escritos na palavra de Deus, para que a gente venha nos comportar de maneira santa. 1 Pedro 1,15. Eu vou ler Hebreus. Eu agora falei de arrependimento. Agora nós vamos falar de justiça, de santificação, de boas obras. Nós sabemos muito bem que é um versículo principal, um dos principais deste ministério, que é o de Hebreus 12,14. Para buscar, lá vai ensinar a gente. Deus vai pedir para que a gente venha buscar. O que é buscar? É ir atrás, encontrar, fazer a vontade de Deus, buscar a paz no relacionamento, buscar a paz no seu trabalho, buscar a paz na maneira que você conversa com seus clientes, buscar a paz no seu coração depois de uma oração, buscar a paz fugindo deste mundo cheio de pecados, tudo aquilo que contamina os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo aquilo que contamina os desejos do nosso coração, tudo aquilo que agrada a nossa carne, os prazeres momentâneos e temporários.
Deus está pedindo para que a gente venha ter paz, confessar os nossos pecados, se arrepender, ser purificados, ser santificados. Deus aqui quer um varão perfeito, uma varoa perfeita. Deus aqui quer fazer de você um vaso e Ele vai moldar da maneira que Ele quer. Sendo assim, o Espírito Santo Ele vai permanecer na sua vida e nós vamos ter o azeite em reserva. Aleluias. Glória a Deus. Hoje é um dia muito gratificante de trazer a palavra de Deus, dando a minha vida por Ele. Busquem a paz com todos e a santificação. Você vai ter paz vivendo neste mundo? Não. Você vai ter paz vivendo neste mundo conectado no Espírito com Deus. Porque tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos afasta da paz e da santificação, do caminho separado somente para Ele, um povo que pertence somente a Ele, um povo que Ele chama de meu povo, é um povo separado. Ele não está dividido entre dois mundos, Ele está vivendo neste mundo, mas Ele está gemendo. Quando ele se lembra que este mundo ele vai perecer, ele vai ser destruído, Deus está lá na eternidade, já preparou a mansão celestial, as casas poderosas, lindíssimas de ouro e de cristais, aquelas ruas. E quando nós lembramos que há um Criador poderoso que sempre existiu, que Ele está ouvindo e anotando nos livros a nossa vida, o nosso comportamento, quando nós lembrarmos disso, é para que a gente venha rasgar o nosso coração, é para que a gente venha se arrepender de verdade, se humilhar como essa mulher cananeia se humilhou, pedindo para que Jesus, o Cristo que morreu por mim e por você, que levou na cruz os nossos pecados, que tem o poder de perdoar e de curar o enfermo, ela se humilhou, ela teve fé, ela insistiu, e ela correu atrás, e Jesus Cristo atendeu o pedido dela. Nós lemos aqui que Deus, Ele é fiel e justo. Lá da eternidade Ele vai ouvir as nossas orações para aqueles que mantiverem este comportamento dia a dia, dia após dia, minuto, segundo, dia, ano e horas, conectados com Deus. Nós sabemos que não é fácil viver uma vida perfeita que agrada a Deus, mas nós temos a palavra que nos transforma, porque foi a palavra que tem transformado cada um de nós, é a palavra que tem transformado cada um de nós. Então, quando nós vemos que vai ter uma conferência aqui no Brasil, quando nós vemos que o nosso pastor está ministrando 4 horas de pregação, 3 horas de pregação, nós não podemos relaxar. Nós devemos sim se esforçar ao máximo e correr atrás de Jesus Cristo, correr atrás da voz de Jesus Cristo, para ouvir a voz de Jesus. É isso que vai te dar forças, é isso que vai te alimentar. Já que nós não podemos ir lá do outro lado do estado, onde Ele vai estar ministrando, trazendo em nossos corações a voz própria de Deus, que fala com Ele diretamente. Nós devemos se esforçar sim. Tem sido grandes conferências poderosíssimas, que vai encher cada um daqueles que escutar, vai encher espiritualmente, alimentar espiritualmente todos aqueles que escutar, parar, se arrepender, se humilhar e querer prestar atenção nas palavras santas de Jesus. Eu tenho certeza que você vai tirar um fardo pesado e você vai ficar mais leve, e você vai sentir que Cristo Jesus agradou-se ao ver o seu comportamento. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que palavra tremenda, que palavra temerosa. Deus está pedindo aqui para que a gente venha se esforçar em ter paz, buscar ser santos e separados deste mundo, para que a gente venha ver o Senhor. Ele dá um alerta e Ele dá um comando: seja santo, busque a paz, se esforce para viver no padrão exigido por Deus, porque senão ninguém vai ver o Senhor. Então, com isso, as lágrimas têm que cair do seu rosto, dos seus olhos, e se arrepender para buscar a paz,
para buscar a santificação, para receber o sangue de Jesus e para adorar a Deus, para agradar a Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Jesus Cristo criou o jardim do Éden com um comando: viva para sempre, ande comigo, tenha conexão comigo, escute a minha voz. Mas um pedido eu te faço: não acesse o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto foi uma ordem. Nós devemos obedecer a Deus. Se nós estamos neste mundo, que nós não vamos acessar os conhecimentos, os prazeres, as coisas que não agradam a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, a porta da graça está aberta, o véu do templo se rasgou, agora você pode receber o sangue de Jesus e ser purificado. Vamos entender aqui algumas práticas de justiça baseado na santificação que nós acabamos de ler. Está no livro de Miqueias, Levi. Presta atenção aqui, Levi. Está no livro de Miqueias, capítulo 6:8, na NTLH. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já te mostrou o comportamento da mulher cananeia. Ele já te mostrou que o arrependimento vai fazer com que você venha a ser purificado. Jesus Cristo aqui já mostrou que para você ir para a eternidade, você tem que andar em santidade. Jesus Cristo aqui já nos ensinou as boas obras, as práticas de justiça, e Ele nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a nos comportarmos diante dEle. E aqui em Miqueias capítulo 6:8 ele vai dizer: o Senhor já nos mostrou o que é bom. O que é bom? Viver para agradar a Deus, viver uma vida de justiça, boas obras, ser justo, ter uma vida de arrependimento, se esforçar para chamar a atenção de Jesus Cristo através das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu ato bom, do seu bom desejo. E ele disse: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação. E que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Complicado, não é? Mas Deus, Ele está exigindo esse comportamento de mim, primeiramente, de você. Que a gente venha amar a prática da justiça, a humildade, a obediência, a dedicação. Se comportar da maneira que Ele agrada. Se comportar da maneira que Ele se comportou quando Ele veio ao mundo e pregou nas ruas. Quando Ele veio ao mundo e curou os paralíticos, os aleijados. No livro de João 3,10 diz assim, 1 João: desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Deus está pedindo aqui comportamento justo. Estes são manifestos filhos de Deus, aqueles que praticam a justiça, aqueles que procedem de Deus, aqueles que amam, aqueles que é dedicado, aqueles que buscam correr atrás do amor, da paz, da santificação e de tratar o seu irmão da maneira que você quer ser tratado. Romanos 6,18. De fato, vocês foram libertos do pecado. Aleluia. Olha que tremendo. Depois que a gente ouve a palavra de Deus, que nós praticamos a justiça, depois que nós nos arrependemos, nós fomos libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso aqui é tremendo. Este é o comportamento, este é o padrão de santificação que Deus vai estar dominando a sua vida.
De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Tremendo, tremendo, tremendo. Eu vou dar um exemplo. Antigamente eu me dedicava e eu era escravo da droga, eu era escravo das ruas e do pecado sexual. Então eu corria atrás daquilo. Eu não me alimentava direito em casa, eu vivia nas ruas e eu buscava essa escravidão. Isso aqui fazia parte da minha vida quando eu estava no mundo. Eu não era liberto, eu era um escravo inteiramente do pecado. E eu era dedicado a fazer aquilo. Eu corria atrás, eu andava longe para buscar drogas, para ir para as festas, para me drogar, e eu estava sendo um escravo do diabo. Mas Deus, com a sua palavra poderosa, e Ele diz aqui: de fato vocês foram libertos do pecado. Glória a Deus. Quem é que reconhece isso nas suas vidas? Amém. Que Jesus te abençoe, meu filho. Só o Cristo levantou a mão, gente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Porque Ele nos tirou do pecado, Ele nos libertou do pecado, e agora nós somos escravos da justiça. Agora nós somos dedicados à justiça de Deus, às boas obras, amar, nos comportar, fazer de tudo para que a nossa carne não venha dominar a nós. Fazer de tudo para agradar a Deus, porque agora nós fomos libertos do pecado. Ele nos deu um comando e Ele exige de nós a obediência, o padrão de justiça, a santificação, o arrependimento e as nossas boas obras. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Versículo 19. Vou ler o 19 todinho de novo. Vou ler do início, Romanos 6, 18 e 19. De fato, vocês foram libertos do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Deus está mostrando aqui, agora que vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça, servos de Deus, tementes e justos nos seus comportamentos. Ele está nos lembrando aqui que antigamente nós éramos escravos do mal, da maldade. E agora Ele está falando aqui, Ele está pedindo, Ele está exigindo, e Ele está afirmando: todos aqueles que foram libertos do pecado, que é escravo da justiça, faz a vontade de Deus, se esforça para viver uma vida separada, entreguem-se agora inteiramente. Aleluia. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida santa, dedicada a Deus. Antes, escravo do pecado, salário da morte, o salário que é a morte, que está em Romanos 6, 23. Agora nós somos escravos de Deus, que o salário é a santificação, que é a vida eterna, que é a glorificação, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Ser escravo da justiça de Deus, ser escravo dos caminhos santos de Jesus Cristo, é ter a vontade alinhada de Deus. A vontade de Deus é ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Abaixa aqui aqui, ó, tudo, abaixa, obrigado.
Você deixa de lutar com o pecado sozinho e agora você tem um Senhor que luta por você. Você tem Deus que está vendo a sua fraqueza. Você está olhando, você está vendo, você está confessando os seus pecados, você está se arrependendo e agora Deus ele envia o anjo. Agora Deus ele envia o Espírito Santo. Jesus Cristo está para te ajudar, purificando a sua vida. E de tudo o que foi dito, Eclesiastes 12:13, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Este é o padrão que nós devemos se esforçar todos os dias ao máximo, nos comportar, ser obediente e dedicado a Deus, porque Deus, ele criou um povo para ser escolhido por Ele. Este povo ele é dedicado, este povo ele é obediente a Jesus Cristo, este povo ele é purificado pelo sangue de Jesus. Uma vez mais que o sangue de Jesus Cristo desce nas nossas vidas, nos lava, Ele nos transforma e Ele nos purifica, Ele nos inocenta, assim como nós vemos o exemplo da cruz. Jesus Cristo ele foi crucificado e Barrabás ele foi inocentado. Aquele que era pecador, ele foi inocentado porque Jesus Cristo tinha que ser crucificado. Então nós nos colocamos bem aqui agora. Nós éramos Barrabás, o pecador que merecíamos a morte e ser crucificado, mas Jesus Cristo, com seu ato divino e poderoso, o presente embrulhado por Deus, enviado na terra, o presente de Deus para mim e para você foi o seu Filho sendo torturado, foi os nossos pecados na cruz, todos crucificados com Ele. E agora nós não podemos deixar de dar a nossa vida para Jesus. Então a minha oração aqui, o meu pedido diante de Deus é para que todos nós venhamos correr ao máximo para viver uma vida que vai agradar a Deus, correr de tudo aquilo que não agrada a Deus, se esforçar. Se tem um jeito que a gente pode agradar a Deus e ainda continuar vivendo nesta vida, mas focado com Deus, focado em obedecer a Ele, focado em agradar a Ele, porque Ele morreu por nós na cruz para perdoar os nossos pecados. Por isso o véu do templo se rasgou, porque agora nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Todos os nossos atos injustos e impuros e imorais foram crucificados na cruz, e Ele deu uma ordem, Ele exigiu agora que a gente venha obedecer, que nós todos venha obedecer a Cristo Jesus, seguindo estes princípios, seguindo estes fundamentos, sendo santos, sendo perfeitos, sendo separados. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mateus 5:48. Eu vou ler para finalizar Filipenses 3:12. Se puder projetar aí, Filipenses 3:12. Eu vou ler aqui. Prestem atenção. Não estou querendo dizer. Olha aqui, a corrida do cristão, presta atenção. O que Paulo diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo. Não estou querendo dizer que já consegui tudo. Estou lendo na tradução NTLH. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Ele está dizendo aqui que ele não é perfeito, ele ainda não chegou lá. Mas tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo. Ele aqui está dizendo que vai continuar a correr para conquistar o prêmio. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós vamos continuar adiante no caminho da perfeição. Nós vamos continuar adiante para buscar, seguir, prosseguir o alvo do cristão, que é Cristo Jesus, que é a santificação, que é a separação. Se nós buscarmos isso todos os dias de maneira justa,
Pouco a pouco nós vamos nos aperfeiçoando na perfeição, na santificação, e quando der o momento, o soar da trombeta, o dia e a hora que ninguém sabe, nós vamos ser transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus já conquistou a nossa perfeição. Ele já conquistou a nossa vida eterna. Ele veio, Ele morreu pelo mundo inteiro. Agora nós temos essa oportunidade de dar a nossa vida para Ele. Amém? Todos aqui têm a chance de ser arrebatados. Todos aqui estão sendo alimentados espiritualmente por esta palavra. Então, Deus, Ele está esperando que nós venhamos correr ao alvo, assim como Paulo nos ensinou aqui agora. Amém? Eu agradeço muito a minha oportunidade aqui, e eu convido os irmãos para ficar de pé, fazer uma oração aqui de encerramento. Amém? Poderoso Senhor Jesus Cristo, nós nos arrependemos aqui, Senhor amado, pelos nossos pecados. Nós confessamos aqui, Senhor amado, esta noite os nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, o quão pecador nós somos, quantas vezes nós falhamos. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas como nós lemos aqui em Filipenses, nós vamos correr ao alvo, nós vamos correr em direção ao alvo, que é o caminho da vida eterna, que é a santificação e que é o arrependimento, para que nós venhamos ser vistos aos teus olhos. Assim como essa mulher cananeia pediu por socorro para que Jesus Cristo curasse a filha dela daquele demônio, nós queremos aqui pedir socorro para o Senhor, para nos purificar, para nos perdoar, para nos santificar, para nos ajudar a ter boas obras, obras justas, santas e agradáveis a Deus. Senhor Jesus, nós nos humilhamos, Senhor. Neste momento, nós nos arrependemos em nome de Jesus. Por favor, veja, Senhor amado, e ache em nós a verdade, a humildade e o verdadeiro arrependimento. Por favor, Senhor amado, abençoa os teus filhos, santifica os teus filhos na verdade, na pureza da tua palavra. Faça resplandecer, Senhor amado, a tua face sobre todos nós, e que a paz seja com todos, no mais poderoso nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Glória a Deus. Agradeço muito a oportunidade mais uma vez. Jesus é o Senhor.